Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja com vocês. Estamos continuando a série A Santa Missa no livro do Apocalipse. Hoje veremos o altar. Veremos que alguns versículos do livro do Apocalipse representam muito bem o altar da Santa Missa, a liturgia. Também veremos em algumas passagens do Êxodo, conforme o próprio Apocalipse nos revela. Sem mais delongas, continuemos a nossa série. Altar. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. As orações de todos os santos. Do mesmo modo, como os sacerdotes na terra, os anjos no céu são os ministros da liturgia, como também são mediadores entre Deus e o seu povo, de acordo com Apocalipse 6 e 15. Eles se vestem como sacerdotes e aqui oferecem os pedidos dos fiéis como incenso. A companhia de todos os santos provavelmente abrange aqueles que estão no céu, como os mártires, Apocalipse 6, versículo de 9 a 11, e as grandes multidões, Apocalipse 7, 13 e 14, que louvam a Deus por sua misericórdia e reivindicam o julgamento dos maus. Comunhão dos santos é a base para a intercessão dos santos, assim como os fiéis intercedem um pelos outros na terra, igualmente os fiéis que já partiram dessa vida intercedem por nós no céu. Podemos ver isso no Catecismo da Igreja Católica, no número 954 a 956. Altar de ouro, o equivalente celestial do altar de incenso no templo, segundo a Crônicas, capítulo 4, versículo 19, e Lucas 1, 11. Podemos ver uma breve explicação no Catecismo da Igreja Católica, no número 1136 a 1139. Tira a medida do santuário. Apocalipse 11, versículo 1. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. Uma ação profética na qual João mede com um caniço o santuário, mas exclui da meditação o seu pátio externo. Há um consenso geral de que tal ação é simbólica e implica uma distensão espiritual, a saber de que a Israel dos fiéis e os fiéis em geral foi eleita como protegida, ao passo que a Israel dos descrentes ou infiéis em geral é deixado ao julgamento. A medição que antecede a sétima trombeta, Apocalipse 11, versículo 15, corresponde desse modo à marcação que foi feita na fronte dos servos de Deus, antes do sétimo selo, Apocalipse 7, versículo 18. Há menos consenso quanto ao que está sendo medido. Alguns creem ser o segundo templo em Jerusalém, que era rodeado pela área denominada Pátio dos Gentios. Outros observam ainda que João fala em outro lugar do templo ou santuário de Deus no céu. Podemos ver em Apocalipse 11, 19, 14, 17 e 15, 5. De modo que as nações pagãs que calçam aos pés o pátio externo do santuário seriam um símbolo da igreja perseguida pelos infiéis. O ato de medir as dimensões do templo com um caniço baseia-se em imagens
extraída de Ezequiel, capítulo 40, versículo 42. Apocalipse 14, versículo 18. E o outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada: lança a foice afiada e vinde-ma os cachos da vinha da terra, porque madura estão as suas uvas. Podemos ver que o julgamento dos justos e dos ímpios é descrito como uma grande colheita. Os santos são recolhidos como feixes de trigo, a fim de serem guardados num celeiro, ao passo que os pecadores são separados como uvas da videira para serem jogados e esmagados no lagar. Cenas semelhantes do julgamento divino são descritas pelos profetas. Isaías capítulo 63, versículo de 1 a 6, Jeremias capítulo 51, versículo 33, Lamentações capítulo 1, versículo 15 e Joel capítulo 3, versículo 13. Com isso se encerra o altar no livro do Apocalipse. No próximo vídeo veremos os sacerdotes presbíteros, aqueles que acompanham o sacerdote no altar. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Que Deus te abençoe.